Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, ontem o Vasco da Gama, por intermédio do presidente Alexandre Campelo, anunciou Germancano, primeiro reforço do Vasco da Gama para o ano de 2020. Boa contratação, na minha opinião, um reforço de peso, um atacante que poucos clubes aqui no Brasil podem bater no peito e falar que tem um igual. Temos que parabenizar o André Mazzuco, que tomou frente das negociações. E o Germancano, ele chega no Vasco da Gama com status de estrela. Eu não me recordo, nos últimos 30 anos, de um dirigente do Vasco se deslocar do Brasil para outro país para poder anunciar um atleta. Ele vem no status, sem exagero, de Romário, de Bebeto. Só lembro na época que o Roberto Dinamite jogava no Barcelona, onde foram buscar ele para vir jogar no Vasco da Gama. Eu tenho muita fé nesse atleta. Era o meu atacante preferido para vestir a camisa do Vasco da Gama no próximo ano. As duas últimas temporadas ele arrebentou jogando no Independiente Medellín. O futebol colombiano, ao meu ver, é muito parecido com o futebol brasileiro, limitado tecnicamente, mas muito disputado fisicamente. Eu creio que a adaptação do atleta vai ser fácil. E só tenho a parabenizar. Gostei muito desta contratação. É um atacante que chama atenção desde a época quando ele jogava no Lanús. Começou lá na Argentina, vem para ficar no Vasco da Gama até o final de 2021 e muito vai agregar aí para o Vasco. Muito. Agora, meus amigos, precisamos de mais reforços. Precisamos contratar mais jogadores. Precisamos de outro atacante. Precisamos de meias de criação, de um lateral esquerdo, de um lateral direito. O Vasco, ao meu ver, ainda precisa de 5 ou 6 reforços para poder mesclar aí com a base, para não passar por dificuldades no ano de 2020, para a gente poder montar um time que verdadeiramente dê para brigar de igual para igual com qualquer equipe brasileira. Ontem, veículos de comunicação lá da Argentina novamente ventilaram o Pity Martínez no Vasco da Gama. O jornalista lá da ESPN, o Jorge Nicola, há uns 2 meses atrás, mencionou o interesse do Vasco neste atleta. Este atleta que joga lá no Atlanta United, na Major League Soccer, lá nos Estados Unidos. Teve uma boa passagem pelo River Plate, a Argentina,
no ano que o River foi campeão da Libertadores, mas não está se entendendo com o técnico Frank de Boer, o holandês. Tem sido pouco aproveitado lá no Atlanta United, e o salário dele é 300 mil reais. Um salário que está dentro aí do teto de times brasileiros. Não é apenas o Vasco que teria interesse de contar com este atleta, mas especulações à parte, esse era o meu meia de criação favorito. Vale a pena o investimento, como foi feito o investimento no Germancano. E vamos combinar, tem jogadores atuando aqui no futebol brasileiro que ganham muito mais do que esses dois atletas. Por isso que essa contratação do Germancano foi muito oportunista. A gente vê atletas aqui no Brasil em final de carreira, atacantes como o Fred, ganhando 1 milhão. O Vasco foi muito bem no mercado, e com relação ao Pity Martinez, eu acho que o Vasco deveria ir atrás deste atleta, sem dúvida nenhuma. Se encaixa no orçamento do clube. Vale a pena contar com um atleta com passagens internacionais no ano que a gente vai disputar uma Copa Sul-Americana. E as coisas, para transcorrer bem, só precisa ser pago salários em dia. Com relação aos salários, tudo indica que segunda-feira vai ser tudo quitado. Tudo deve ser quitado na segunda-feira. Vamos esperar para aguardar. Anunciamos o primeiro reforço, então não faria sentido o anúncio sem que os salários fossem pagos. A gente, quando tem que criticar, a gente critica. A gente, quando tem a aplaudir, a gente aplaude. Boa contratação do Germancano. Se eu fosse dirigente do Vasco da Gama, eu ia atrás desse Pity Martinez, jogador de 26 anos, é um jogador que não é velho e que muito poderia agregar ao Vasco da Gama neste ano de 2020. Esperamos que essas notícias que saíram ontem lá na Argentina tenham fundamento com relação ao Pity Martinez. Então, meus amigos, era isso. Abraço a todos. Conforme as notícias forem saindo, a gente traz mais vídeos para a gente poder conversar mais. Vasco neles e valeu!